Poemário. Divulgação de poetas açorianos. É chegada a hora de dar a voz ao Luís Costa. Bom dia, bem-vindo, Luís Costa. Bom dia, Odília, tudo bem? Tudo, o que é que nos trazes hoje? Hoje falo aqui de alguns poetas nascidos na primeira quinzena de agosto, visto que eu ainda não falei de nenhum poeta nascido em agosto. Claro. Desde que voltei a... No pós-férias é mesmo assim, agora que vais organizando as coisas. E eu vou começar aqui pela maravilhosa Otília Freião. Tem uma história espetacular. Ela é uma poetisa nascida na cidade da Horta a 2 de agosto de 1927. Mas passados 23 anos, em 1950, a poetisa que havia escrito poemas que exprimiam o desejo de aventura, o sonho de viagem, a aspiração da fuga, como podemos encontrar no poema Raízes, que irei ler mais daqui a pouco. Ela, naquele sentido de fugir a um ambiente familiar sufocante e insatisfeita com a vida cinzenta e opressiva da ilha, dirigiu-se ao cais e meteu-se ocultamente dentro de um veleiro, Temptress, 3 meses antes, que ia 3 meses antes aportar à horta para reparações resultantes de vários temporais que o aceitaram durante a viagem desde Nova York. A bordo, o navegador solitário Edward Alcard, arquiteto naval inglês, preparava-se para zarpar. No ano anterior tinha velejado em solitário de Gibraltar até Nova York, sem escalas e em 80 dias. A bordo levava mantimentos para 2 semanas, tempo estimado pelo britânico para uma viagem até Gibraltar, com possíveis escalas em São Miguel e Madeira. Iniciava deste modo a última tirada da sua travessia do Atlântico em solitário. A intromissão da feialense no projeto de Alcard, atravessar o Atlântico em solitário nos 2 sentidos, levou a alterar a rota para sul. Ainda tentou dissuadir Otília de continuar a viagem e deixá-la em São Miguel, de onde poderia regressar ao Faial. Mas era tremenda a decisão dela em deixar as ilhas para trás. Avaliadas as consequências daquele imprevisto, ficou então decidido a ceder ao pedido de Otília e transportá-la até a Inglaterra, para onde manifestamente queria ir. De imediato e de forma voluntária, Otília começou a aprendizagem que fez dela uma inesperada navegadora. Para surpresa do skipper, embora um pouco enjoada e apreensiva, a corajosa feialense passou para o leme e, segundo Alcard, corria-lhe nas veias sangue dos antigos navegadores portugueses. A meados de janeiro de 1951, o Temptress é apanhado por um violento temporal. Durante 6 dias, a pequena embarcação é fustigada por mar alturoso e vento forte. A rota teve que ser alterada e Casablanca passou a ser a alternativa mais lógica a Gibraltar. Otília tinha adquirido o estatuto de marinheira, cozinhando e registando no seu diário de bordo as incidências da viagem. Finalmente, e após 24 dias de mar, o Temptress fundeava em Casablanca no dia 1 de fevereiro de 1951. Durante alguns dias, descansou, visitou livrarias e tirou partido das delícias daquela cidade cosmopolita e de calor do sol africano. A notícia da sua grande aventura espalhara-se por todo o mundo e uma gota de jornalistas e fotógrafos abeiraram-se curiosos da açoriana que, tendo aprendido a lidar com o Oceano Atlântico no inverno, enfrentava agora a ferocidade dos mídia. A jovem aventureira começou a receber correspondência provenientes das mais diversas latitudes, até que um dia deparou com um telegrama de uma senhora de Londres, oferecendo-lhe a passagem de avião e alojamento por 1 ano. Aceitou de imediato e rumou à Inglaterra. Meses depois, com a venda da história da sua viagem em um semanário britânico, Otília resolveu os seus compromissos financeiros e passou a ser uma mulher independente, traçando o rumo da sua própria vida. Nunca deixou de escrever poesia, sejando também em inglês e castelhano. Pedro da Silveira e Rui Galvão de Carvalho, nas suas antologias, falaram um pouco dela e trouxeram alguns poemas dela, tal como o poema Raízes, que vou ler daqui a pouco, de nítida inspiração simbolista. A épica aventura da feialense seria amplamente noticiada em jornais e revistas de todos os quadrantes e, mais tarde, lembrada por conhecidas personalidades do mundo náutico. Desta vez, da Ilha de São Miguel, trago o poeta Emanuel Jorge Botelho, nascido a 11 de agosto de 1950. É um poeta de uma personalidade singular, talvez como todos os grandes poetas, mas este mais pelo seu viver apartado das luzes da ribalta, pelo seu viver na ilha, mas nesta se instala o mundo inteiro. Foi professor, fez parte do grupo de intervenção cultural açoriano, fundou e dirigiu a revista Eresta e coordenou o suplemento cultural do jornal Correio dos Açores. Para finalizar, falo
de José Machado Lourenço, nascido aqui na Ilha Terceira, na freguesia das Cinco Ribeiras, a 12 de agosto de 1908. Com apenas 10 anos de idade, partiu com um grupo de 11 crianças que foram levadas para Macau, na companhia do padre João Machado de Lima, com o objetivo de ali frequentar estudos que lhe permitissem ingressar na vida sacerdotal como missionário católico no Extremo Oriente. Estudou no Seminário de São José de Macau, onde fez um curso brilhante, distinguindo-se pelos seus dotes literários, especialmente os poéticos. Foi ordenado padre a 16 de agosto de 1931 e celebrou a sua missa nova a 20 de agosto, dia de São Bernardo daquele ano. Foi colocado nas paróquias de São José em Singapura e de São Pedro em Malaca, onde missionou até 1935, ano em que foi escolhido para secretário particular do bispo Dom José da Costa Nunes, então bispo de Macau, também açoriano e futuro cardeal. Voltou para Singapura, cidade onde trabalhou no período de 1939 a 1941. Nesse ano, quando aquele bispo foi transferido para a Arquidiocese de Goa e Damão, acompanhou novamente nas funções de secretário particular, permanecendo naquelas funções até 1946. Em 47 regressou à Ilha Terceira, sendo nomeado professor do Seminário Diocesano de Angra, onde ensinava inglês, português, latim e História da Igreja no período de 1948 a 1973. Foi também professor no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, onde ensinou inglês e francês. Neste mesmo ano, por proposta de Dom José da Costa Nunes, o Papa Pio XII, em 22 de abril de 1947, elevou à dignidade o seu prelado doméstico com o título de Monsenhor. Em 1956, fez parte do grupo fundador do Instituto Açoriano da Cultura, sendo eleito o seu primeiro presidente da direção, cargo que exerceu até 31 de maio de 78, e ainda assim continuou como presidente da Assembleia Geral e colaborador assíduo. Foi diretor da revista Atlântida, órgão daquele instituto desde a sua primeira edição, em 1957 até 1977, assegurando a periodicidade de 2 meses. Também, em 1956, foi escolhido pelo então bispo de Angra, Dom Manuel Afonso de Carvalho, para a dignidade de cônego da sede de Angra e assistente do capelão americano da base das Lajes. Foi diretor então do jornal vespertino A União, órgão oficioso da Diocese de Angra, entre 1 de junho de 1973 e 10 de janeiro de 1975. Em 1965 foi distinguido com o Prémio João de Barros, da Agência Geral do Ultramar, pelo seu livro João Batista Machado, Mártir do Japão. Foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem de Santiago da Espada. E, antes de me ir embora, convido todos os ouvintes e convido também a ti, Odília, a estares presente hoje no Sarau Poético pelas 19h30, na Feijão do Fischer, na Serretinha, com o nome de Entre o Céu e o Mar. Vão estar presentes a poetisa Carla Valadão, Fernando Mendonça, Lourdes Branco, Jorge Moraes, Marta Cardoso, José Duarte, Catarina Valadão, Carla Félix, Karina Fortuna, e eu também estarei lá presente a ler uns 2 poemas. Também vai ter o acompanhamento musical de Joel Moura. Promete, sem dúvida nenhuma, para uma boa noite de verão aliada à poesia. E aquela zona da Feijão do Fischer é lindíssima. É um microclima. Dentro da beleza ainda consegue ser mais. E pronto, já se sabe, por hoje é tudo. Pode-nos acompanhar todas as terças aqui na antena do Rádio Clube de Angra ou pelo site www.rcangra.pt. Também estamos no YouTube, basta procurar por Rádio Clube de Angra. Para além exatamente do nosso canal e também em Mel Rádios. Exatamente, em Mel Rádios. Podem ouvir. São muitas as formas de podermos estar juntos, ainda aproveitando a tua presença e em direto aqui para estas frequências. Vamos então acabar o poemário de hoje, depois destas bonitas aventuras de 3 poetas, com um poema de um deles. Suspeito que será da primeira. Exatamente. Foi a poetisa que eu escolhi, a Otília Freião, com o poema Raízes. Oh, este desejo de partir e não voltar, este receio de ficar por não poder partir, esta brusca saudade daquele que existe lá longe no meio, princípio e fim dessas águas de sombra, este querer doloroso que salta, geme e se espalha por coisas nunca vividas, que grita enlouquecido a dor de não poder entrar no porto que não quero ver, luz que não quero acender e que em vão procuro apagar.
Muito obrigada, Luís Costa, Obrigado, por este momento. E não se Até uma esqueçam próxima então, oportunidade. mais logo, É hoje à tarde, não é? hoje às 17h30, na Feijão do Fischer, na Serretinha. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.